dizendo que o René não tem que permanecer. Porém, Ribeiro Neto, para mim, é uma incógnita. Eu não consigo decifrar a mente do Ribeiro se ele é a favor ou ele é contra. Tu tem certeza que tu não sabe o que ele vai falar? Não sei. Eu jogo o que tu quiser, que ele vai defender a permanência do René. Eu tô no guichê número 2. Eu jogo o que tu quiser. Que ele vai defender a permanência. Tô no guichê número 2 após Ribeiro Neto. Eu quero dizer para vocês que normalmente, assim, alguns dizem assim, mas o Ribeiro tem teses malucas, teses absurdas, o Ribeiro é do contra e tal. Eu até admito que às vezes eu vou no contraponto, é da minha característica e tudo mais. Só que a minha argumentação para esse questionamento me parece tão óbvio, né? E eu vou tentar dar didaticamente alguns argumentos para dizer que sim, é óbvio que o Inter vai ter que renovar com o René. E vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que dar crédito ao Roger. Em primeiro lugar, tá? O Roger certamente observou no René algo que a gente não viu, ou que a gente esqueceu, né? O René, por exemplo, ele jogava com o Kudê de uma maneira que ele não vai jogar com o Roger, tu entendeu? Alexandre Ernst debocha nesse momento de Ribeiro Neto. O René será com o Roger aquilo que ele sempre foi, um lateral, inclusive, ofensivo. Outra coisa, eu quero lembrar para vocês que se vocês viram que um dos grandes atributos desse Internacional revolucionário é a coesão. O Inter é um grupo muito unido. E eu quero lembrar para vocês o que aconteceu com o Internacional quando o Depena e o Gabriel foram, assim, defenestrados do Internacional. Então, o Inter não vai cometer esse erro. Sim, vocês podem acreditar, o René é uma das grandes lideranças do vestiário do Internacional. E é útil, até porque, vamos lá, entre nós aqui, qual é o lateral esquerdo que você vê no mercado que possa ser um bom reserva para o Bernabéu? Me diga. Você não sabe, né? Porque não tem. Nós temos uma carência muito grande. Na base, o Inter não tem ninguém para essa posição. Então, me parece que fazendo um contrato modesto, bom, para ele ter sequência, é mais do que óbvio. E eu não sei, eu respeito o Ars, né? Mas ele não terá nenhum argumento, porque o argumento que o Ernst vai ter é mas ele falhou ali, ele falhou ali. Eu quero dizer que o René foi exposto pelo Kudê. Ele foi exposto pelo Kudê para fazer o que ele não devia. Então, eu acho que é muito simples você chegar e dizer, não, que absurdo, não. Pensem um pouco. Se vocês pensarem, vocês vão ver que há mais atributos para ele ficar do que para ser defenestrado. Interessante. Olha a exposição do Kudê ali, nesse lance agora que acabou de acontecer no Grenal. Olha ali, olha o Kudê expondo o René, olha ali. Meu Deus! Olha a exposição que o Kudê fez. Para de bobagem, Ribeiro Neto. Aqui, sabe por que tu não sabe? Tu que tá assistindo, sabe por que tu não sabe? Tô expulso o Valência do Internacional. Tu sabe por que tu não sabe? Tu sabe por que tu não sabe nomes de laterais esquerdos para serem os reservas do Bernabéu? Porque tu não ganha milhões de reais por isso. Porque tu só torce. Dentro do Internacional hoje existe um departamento chamado Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Esses profissionais que estão dentro do vestiário do Internacional, eles são muito bem pagos para achar um lateral esquerdo melhor que o René. Tu que está assistindo... Eu fiquei quieto enquanto tu falou, por favor. Obrigado. Ficou quieto. A grande questão é que tu tem que torcer. Tu não tem que saber mesmo o nome de lateral esquerdo, porque tu não trabalha para o Inter. Tu só tem de torcer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito barbada pegar e bater no defunto, né? O cara tá no caixão, não pode se defender, né? O René, ele não errou por causa do Kudê. Ele não errou por causa do Kudê. Ele errou porque ele, num momento decisivo, ele entrega.
E tu sabe disso. Quantos entregaram? Sabe disso. Quantos entregaram? Então, eu te dou uma lista dos caras que entregaram. Exatamente. No momento decisivo. O Wendel entregou, por exemplo, um jogo contra o Boca Juniors e foi renovado pelo Internacional, mais um erro. O Lindoso entregou várias vezes e foi renovado com o Internacional, mais um erro. Eu cito exatamente vários. E esses vários são exemplo para tu não fazer a renovação do René. Né? É muito fácil. Eu não quero comer um churrasco com o René. Tu tá fazendo o que tu condena. Tu tá pegando o René pra Cristo. Não tô. É isso que tu tá fazendo. Tá brigando e culpando hoje. ele. Sabe o que tu tá fazendo? Tu tá culpando o René por todos os fracassos da temporada. E isso é um absurdo. Eu não vou deixar tu fazer. Isso é uma injustiça que tu tá fazendo com o jogador profissional. Mas eu não tô. Não, é o contrário. Eu não tô fazendo todos os... Fale dos outros também. Por que tu não fala dos outros que na hora decisiva deram pra trás? Aí é fácil, né? Ah, tem o Bernabé, titular absoluta. Vamos pegar o René, vamos pegar o René pra referência e grudar na cruz. Não, aí o senhor está sendo desconectado com aquilo que tu mesmo defendeste. Porque com o Cudê tu não pode falar. Agora o René tu pode por quê? Por quê? É muito simplista. Ah, o René. O René foi colocado numa posição que ele não sabia fazer. Saída de 3, entendeu? Ele não sabe fazer isso. E o Cudê insistiu a temporada inteira com ele. Por que o senhor não fala isso? E já falei, inclusive. Então o quê? Então, por que não dá para amenizar a situação do René? Porque acho ele insuficiente. Assim como tu acha ele suficiente. Não acho o suficiente. Eu tenho que ver o mercado. Tu falou do Capa, um nome muito bonito, lindo, né? Mas tu não sabe me dizer um jogador? Me diz tu um jogador. Evidente, porque eu também não trabalho no Inter. Assim como se eu chegar e disser pra ti, agora me dá um lateral esquerdo e tal. Tu também diz que não. Tu também não sabe. Por isso que eu defendo a manutenção do René. Exatamente, porque é uma barbada pegar e se escudar. É uma barbada se escudar no simples. É uma barbada chegar e dizer que o cara é bom de vestiário, tem números maravilhosos. Se é o caso, tem vários jogadores. Não. O mais fácil não pode renovar, tá fora. Tem um elemento que vocês não trouxeram para o debate que eu quero colocar para o Carlos Guimarães, que é o seguinte. Pode colocar no GC, inclusive, de novo ali, produção. A frase do Roger. Eu acho que a gente não está levando em consideração o pedido do Roger. Bota no GC aí. O desejo do Roger. A frase do Roger é: o René tem um passe maravilhoso, tem idade e vigor ainda para fazer isso. A vigor é bom. O Roger olha para o René como um jogador importante para 2025. Bom, eu vou ficar no meio termo... O quê? Nada. Olha só. The Wall. Vai ficar no meio termo, mas tu vai ter que dizer... Cara, 3 segundos. Eu vou falar, eu vou dar uma opinião. Eu só não preciso ser extremista, né? A gente às vezes... muito também, cara. Acho que tu foi extremista agora, né? Olha só, o Roger, ele desconsidera, a fala dele é obviamente pensando nele, no que ele acha, acredita e tal, mas ele desconsidera algo fundamental, e isso tem que ser levado em conta, independente das qualidades, dos atributos. Aliás, eu posso indicar, se tu quiser, depois, uma lista de laterais esquerdos melhores que o Renan, até viáveis para o mercado. René. E tu sabe que eu falei Renan, né? René, melhores, e eu posso eu te apresento depois, tu sabe que eu vou apresentar mesmo essa lista, né? O contexto que o Roger desconsidera é que o René não tem clima com a torcida mais. No primeiro jogo em que o René for utilizado e eventualmente falhar, e ele pode falhar, porque jogadores falham, ele vai ser defenestrado assim, ó, com a 40 vezes mais carga do que ele já foi enquanto esteve falhando como jogador internacional. Então isso é importante que se diga. A minha resposta para a enquete é não, acabou o ciclo. Mas não tem nada a ver com as qualidades eventuais que o René possa ter. Eu acho que ele é um jogador que pode dar certo em outro clube, inclusive, tá? Não como um super lateral, como um cara para a seleção, não, mas funcionar num outro clube, num outro contexto. Porque não é só a qualidade que está em jogo. O que está em jogo é o contexto. E o contexto do René no Inter é um contexto, sim, de fim de ciclo. O Inter tem que buscar uma outra opção. E aí depois, eu com um pouquinho de tempo, tu vai me dar um pouquinho de tempo para produzir essa lista, né? Não precisa muito tempo. Eu apresento laterais que possam ser viáveis para a reserva do Bernabé. Aliás, o mesmo Capa que prospectou o Bernabé. Então imagina se a gente tivesse no Braga, imagina se a gente não tivesse esse pensamento do Ribeiro em relação ao René antes.
Não. Não tem melhor. O Capa provou que tem. Foi lá e descobriu o Bernabéu. É isso que a gente exige até de um departamento competente como é o Capa. É só isso. O ciclo dele acabou. Eu só quero completar o que tu tá falando. Tu é experiente pra caramba. Tu acha que é só isso?